Fala galera, boa noite, bem-vindos a mais... Boa tarde, bom dia, né? Bem-vindos a mais um episódio do Pod Cristo, o último episódio sobre os 12 discípulos de Jesus aí. E antes de começar, já lembrando quanto nós aprendemos durante esses 12 episódios, né? Um pouco menos, né? Teve alguns que a gente fez dupla, né? Mas quase 12 aí. E fomos transformados junto com eles, né? Junto com esse momento. Foi muito bom, né? Nós podemos aí durante esses episódios aí ver o quanto os discípulos eles eram parecidos conosco, né? E do jeito que eles foram transformados e como Jesus, até após a sua ascensão aos céus, usou a vida dos discípulos, né? Eu gostei muito. Sim, de fato foi enriquecedor e a gente aprendeu não só... A gente aprendeu a ser discípulo, né? Tanto a discipular quanto a ser discipulado, que eu acho que é o mais importante, né? Porque para propagar o evangelho, a gente tem que estar disposto a ser transformado por Jesus primeiro, né? E a gente aprendeu muito sobre isso durante essas semanas aí, falando sobre Jesus. Espero que vocês também tenham aprendido com a gente durante esse tempo, tenham sido ministrados. E não esqueçam de sempre enviar o episódio para alguém, para que, assim como vocês, a palavra possa falar no coração de outra pessoa também, né? Como a gente já disse, acho que nos episódios anteriores, né? Não prive Jesus somente para você, não faça ele aí privado somente a você. Jesus precisa ser propagado. Jesus veio para todos, né? Todos os que receber, que aceitar receber ele transforma. Então, cara, envia aí, manda no grupo da família. Aí pede pras mães, né? Pras avós postar nos status do WhatsApp. Você também posta aí na onde você quiser postar, que será bênção na vida de outra pessoa, e você também estará fazendo o que Jesus chamou a todos nós, né, para propagar esse evangelho aí de salvação e fazer Jesus conhecido a toda a criatura. É isso aí. E nos sigam nas redes sociais, Instagram podcast.podcristo. Nós estamos agora no YouTube. Se você procurar lá como Podcristo com P e C maiúsculo, você vai achar a gente. Se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Isso ajuda a fazer com que outras pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo também. Nós estamos nos streaming só de áudio, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e alguns outros por aí. Ou seja, existem canais acessíveis para que essa palavra chegue aonde a gente não consegue chegar fisicamente, né? Verdade. E hoje nós temos aí talvez uma última... Não uma última, né? Mas pelo menos da série, né? Uma última lição aí através dos discípulos, do discípulo que nós vamos aprender um pouco hoje. Sim. Hoje nós falaremos de Judas, mas não Judas Iscariotes, aquele que a gente já falou aqui, e sim Judas Tadeu. Ficou até engraçado que, até nas citações da Bíblia, Jesus faz da mesma forma. Sim. Judas, mas não Iscariotes. Judas, mas não Iscariotes. Ou no livro de João tem uma que é assim, Judas, mas não o traidor. Tá sempre frisando que não é esse Judas, é outro Judas. E nós falaremos sobre esse segundo Judas aí. E eu queria começar falando pelo significado do nome dele, né? Porque nós falamos de Judas Iscariotes e falamos aqui sobre um cara que não quis ser transformado, que caminhou do lado de Jesus e não quis ser transformado, e que Iscariotes significa o traidor. Mas a gente não falou sobre o significado do nome Judas. Ele por si só. E eu fui procurar, porque Judas Tadeu não pode carregar o peso de um outro Judas, né? E Judas significa louvor e exaltação a Deus. Então, é muito doido, porque na época da Bíblia as pessoas eram muito ligadas ao significado do nome, né? Sim. E aí eu fico pensando que, assim como Judas Tadeu, Judas Iscariotes recebeu um nome de louvor a Deus. Ele foi ali oferecido como sacrifício ao Senhor, talvez no seu nascimento, e aí durante a sua caminhada ele escolhe ser o Iscariotes, o traidor, né? Diferente de Judas Tadeu aqui, que
é lembrado por louvor e exaltação a Deus, né? Um outro nome também, que foi o ao contrário, né? Que é, se eu não me engano, é Jacó. Que o nome dele é mudado, né? Que ele era o enganador. Sim. Eu posso estar enganado, só depois me confirma. E ele e depois que ele luta com o anjo, se eu não me engano, o nome dele é mudado. Significado de Jacó, vamos pesquisar aqui. Aquele que segura pelo calcanhar, aquele que lutou com Deus. Mas você tem razão, né? Tem uma parte da Bíblia que fala assim sobre a mudança do nome de Jacó. Depois Jacó, para quem não sabe, roubou a primogenitura do seu irmão. Enganando o pai. Enganador, né? Enganando o pai junto com sua mãe. Né? Então, a nossa história, às vezes, ela começa de uma forma e termina de uma forma. Ou ela pode começar boa e terminar ruim. Como ela pode começar ruim e terminar boa. Isso aí vai das escolhas que nós tomamos durante esse processo da nossa vida, né? Durante a nossa caminhada como pessoa física. Sim. Como CPF, né? Então nós escolhemos aí como que nós vamos começar e terminar a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos traz a lei da semeadura, né? Aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Então, se eu planto coisas boas, né? Planto coisas que vai edificar a minha vida, eu vou ter uma casa forte, uma vida diferente. Se eu planto coisas ruins, eu vou colher coisas ruins, né? É até interessante, um primeiro ponto até que me vem, é que a Bíblia ele diferencia, né, Judas Tadeu de Judas Iscariotes, e mostra que a primeira forma da gente mostrar Cristo é através de nós mesmos, através do nosso testemunho, como pessoas, fora da igreja, fora no nosso espaço de trabalho. E aí, quem você tem sido, né? Como as pessoas têm falado, pô, a Rebeca tal forma, né? É algo de se pensar. Como as pessoas têm, quando chega o nosso nome para as pessoas, como as pessoas têm recebido o nosso nome? Será que tem sido tipo dessa imagem que Judas passava? Pô, Judas o traidor, o enganador? Ou Judas... Não, Judas não é o Judas Iscariote, não. É o Judas o Tadeu. É o cara, é o Judas legal, é o Judas que tem uma boa reputação. Sim. Tá bom? Então, como o nosso nome tem circulado aí? Porque é uma forma também de evangelismo, né? Uma forma de levar a imagem do Senhor. E eu acho que tenho certeza, na verdade, que o maior evangelismo, o maior id, é o nosso testemunho. Uhum. Porque algo que eu costumo dizer é que o discurso, ele motiva, mas o que arrasta é o exemplo. Não adianta eu chegar aqui pro Pablo e falar, Pablo, eu conheço um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que pode mudar a sua situação e que mesmo quando a vida estiver difícil, ele faz do jugo suave o fardo leve, se eu não viver isso. Uhum. Todas as coisas cooperam para o bem lá. E aí o Pablo olha pra mim e me vê reclamando das situações ruins. Olha pra mim e me vê murmurando pela falta de algo. Porque Deus me disse não quanto a algo que eu queria. Porque as coisas pra mim demoram. Com certeza o Pablo não me seguiria. Não Sim, acreditaria. Uhum. A minha palavra não está sendo validada. Então o discurso ele motiva. A palavra é necessária, verbalizar é necessário. Mas o que arrasta é o exemplo. As pessoas vão te seguir pelo quanto você transparece Jesus na sua vida. Eu falava um dia, numa ministração, que Jesus precisa se fazer interessante através de nós. E isso não é algo que ele vai fazer sozinho. Ele tem as ferramentas, mas nós precisamos querer que ele seja interessante através das nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós, mesmo que elas não saibam da nossa fé e nem entendam que isso vem a partir de Jesus, mas
que nós precisamos ser marcante na vida das pessoas que nos conhecem. Elas precisam pensar, putz, o Pablo tem um brilho diferente. O Pablo tem algo que quando ele chega, o ambiente é transformado. E aí Jesus vai se fazer interessante através das nossas vidas, porque essa pessoa vai querer saber o que torna o Pablo diferente. E aí é o momento de verbalizar que é Jesus Cristo, né? Verdade. Então, o nosso exemplo precisa motivar as pessoas a caminhar até Jesus. E, cara, entrando nessa questão que você falou também do nome, né? É possível, talvez, se o seu nome tem um significado ruim. É até interessante que na escola bíblica, né, lá na sala dos adultos, o pastor falou sobre essa questão do nome, do significado do nome, né? E tinha uma irmã lá que falou assim que o significado do nome dela era Rainha das Trevas. Né? Ó que pesado, né? Você ter o significado do nome como Rainha das Trevas. Mas, graças a Deus, o significado do nome não fez jus a quem ela é, né? Mas que ela, talvez, Deus... E o pastor falou assim que tudo isso foi quebrado, né? Esse significado no momento da cruz. Que Deus transformou, levou todas as nossas pisaduras, tudo aquilo e todo o nosso passado, Ele levou com Ele, né? E o nome dela, acredito que foi mudado o significado diante de Deus. Sim. Né? Então, realmente, o nome tem um poder muito grande e nós precisamos tomar cuidado aí, se você está pensando no nome de um filho, né? Não vá segundo que o que está em alta, né? Igual Enzo, Valentina, não sei o que, né? Não tô falando que não é o nome a não ser colocado. Mas né? procure entender o significado do nome. Qual palavra profética você tem lançado sobre a vida do seu filho, né? Houve uma época também que, tipo assim, todo nome de filho era nome de jogador. Foi campeão não sei o que, o nome vai ser Neymar. Não sei o que, Neymar. Gosto muito de São Paulo, vou colocar o nome do meu filho de Rogério Ceni. Eu sou São Paulino, gente. Né? Vou colocar o nome do meu filho de Rogério Ceni, de Lugano. Porque eu gosto do meu time? Não, peraí, é seu filho, cara. Ele tem que ter algo especial, né? Sim. Especial. Então ele tem que ter um nome aí que vai ser... Ou único é difícil, né? Mas que seja especial diante da família e diante do Senhor. Sim. Mas vale lembrar também que nós fazemos as nossas escolhas, como o Pablo disse aqui da irmã que tinha um significado ruim, foi transformada, a vida dela foi transformada a partir do encontro com Jesus. Assim nós vemos na vida do Judas, porque um Judas tinha um nome que significa louvor e exaltação a Deus, mas ele escolheu ser o traidor. Mas Judas Tadeu, ele escolhe ser lembrado aí por louvar realmente a Deus, né? Ele escolhe fazer jus ao significado do seu nome. E mais uma vez é muito importante lembrar que, apesar de o nome não ser único, nós somos únicos para Cristo, porque Jesus faz questão de falar quem é esse Judas para que ele não seja confundido com Iscariotes. Verdade. E o Tadeu provavelmente tem origem do termo aramaico, que sugere o sentido de afeto materno, né? E era meio que um apelido. Sim. Né, que eles colocavam lá de carinhoso. E este Judas Tadeu, era irmão de Tiago. Tiago o menor, não Tiaguinho, aquele que a gente falou, filho de Alfeu e de Maria Cleófas. Então ele era um primo irmão de Jesus, tanto ele quanto Tiago. O que me volta aí para um ponto que talvez a gente já tenha falado, né? Jesus, ele mostra a todo momento a importância da família caminhar com a gente. Ele leva Tiaguinho, que é muito jovem, e que é, inclusive, o discípulo que a gente fala que a sua mãe acompanha ele em seu ministério. E agora a gente vê que seu irmão faz parte desse ministério também. E tudo isso é inspirado por Jesus. Então, Jesus, ele mostra a importância da família. Eu comecei a dar aula domingo para os jovens sobre o livro de Timóteo, e a gente vê que a todo momento a Bíblia vem lembrando a gente
do quanto o ministério família é importante, porque Paulo lembra isso para Timóteo tratar com aquela igreja ali que estava se dispersando do que Cristo realmente falava, e um dos pontos que ele falava era: esse povo tá esquecendo de cuidar da família, tá vivendo todos os dias 24 horas para a igreja, pregando os falsos costumes, porque se você não tá cuidando do seu ministério, você já não tá mais chamado família, você não tá cumprindo o que tá na Bíblia. E era justamente o que estava acontecendo com aquele povo. Eles estavam corrompendo a lei de Deus ali. E aí Paulo fala: Timóteo, repreenda-os quanto a isso. Se um homem cuida da igreja e não cuida da sua família, ele não está cuidando do seu ministério. A família é o nosso ministério mais importante. E nós precisamos cuidar disso. Jesus, a todo momento, nos lembra disso. Inclusive, ele faz questão de levar seus primos junto com ele para segui-lo, né? A família é a instituição formada por Deus, né? Por Jesus. Sim. Por isso que talvez nós, como protestante, cristão, defendemos tanto esse fato da família, né? Não é à toa que a gente até falou bastante da mulher samaritana, né? E ela faz uma pergunta interessante para Jesus. A primeira pergunta que ela faz é: aonde eu devo adorar? Mas, cara, ela precisava restaurar primeiro a família dela. Que Jesus, ele não fala para ela: você deve adorar lá em Jerusalém ou em qualquer lugar. Ele fala, ele no momento da transformação da mulher, ele fala: quem é seu marido? Senhor, eu já tive 5. E ele fala: e o que você está agora também não é seu marido. Então, cara, ele trata com a família dela. Né? Acredito que a conversa foi até um pouco mais longa, talvez, né? Mas Jesus trata com a família. A família precisa ser restaurada. Sim. Um lar, ele precisa ser restaurado, né? Para que as coisas até na igreja fluem. Então, como que está a sua família? Como que está a sua comunhão com seus irmãos? Como que está a comunhão com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, com seus tios? A família, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser fortalecida. Porque aí talvez você tenha um momento de fraqueza, um momento de ajuda, você tem a quem recorrer. Sim. Amigos é muito importante, galera. Mas amigos, infelizmente, não é família. A família, ela precisa ser restaurada. Porque tem muita gente que às vezes dá mais valor aos amigos de fora do que à própria casa. Sim. Né? E não, cara, a sua casa é super importante. Deus preza pela família, pela comunhão sua com seu pai, sua com sua mãe, com seus irmãos. Ele quer ver uma família unida, né? E que você e sua casa sirvam ao Senhor, né? Então, a família realmente precisa ser restaurada. E é muito importante quando a família caminha junto. Se torna mais fácil o fardo, carregar o fardo, os pesos do dia a dia, que também tem no meio cristão. Tem seus fardos, tem os seus pesos, tanto espiritual, como também em outras áreas, né? Também, sabe? Então você ter alguém com quem orar junto, foi o que talvez foi pregado até na vigília, né? No sábado, né? 2 em 2, Deus chama sempre pra gente caminhar de 2 em 2, né? Um orando pelo outro. E, cara, pensa você caminhando junto com seu irmão, ajudando naquilo que ele precisa, naquilo que ele tá mais fraco. Você ter alguém, um confidente, sabe? De falar: pô, mano, preciso de ajuda nisso, preciso de ajuda naquilo. Que talvez você só vai ter intimidade com quem é da sua família. Sim. E a família de Jesus já conhecia, já sabia da profecia ali, do chamado dele, acreditava no seu ministério. Mas eu acho que Jesus, ele chama Tiago e Judas Tadeu para falar o seguinte: eu vou subir, eu não vou ficar aqui, meu ministério tem tempo determinado e eu preciso deixar pessoas preparadas para continuarem cuidando, segundo ali as instruções de Deus, desse ministério chamado família, da minha família terrena aqui. E eu preciso mostrar para os meus primos a importância de cuidar desse ministério. Não adianta eu ensinar 12 discípulos que não são, que são pessoas aleatórias, se eu não conseguir ensinar ninguém da minha família, da forma como Jesus quer que esses homens sejam ensinados. Eu acredito que por isso ele inclui
no meio desses 12, duas pessoas que eram seus primos ali, né? Uma para deixar, para cuidar da sua família terrena depois, e outra para mostrar o quão importante era esse ministério, para falar assim, ó, eu tô cuidando dos meus também antes de cuidar dos de fora. E é assim que eu quero que vocês façam. Então, lembre-se disso. Cara, um ponto super importante. Então, a gente já tem aí que nós somos testemunho, né? O nosso nome, ele leva também a imagem de Jesus. Cuide da sua família, né? É necessário cuidar primeiro de quem está perto de nós, da nossa família. A família precisa ser restaurada. O ponto 2, ponto 3, talvez que eu encontrei na vida de Judas Tadeu, tá lá em João 14, 22. Tá? Que diz assim: disse então Judas, não o Iscariotes, tá entre parênteses, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Senhor, por que não te revelarás a nós e não ao mundo? Tá? É uma pergunta que Judas faz ao Senhor no momento em que ele se revela, fala algumas coisas que nós vamos voltar daqui a pouco no 21. Cara, os discípulos, para você ver como é necessário ser transformado, né? E todos nós precisamos ser transformados em algo. Cara, Judas estava preso ainda no mundo. Porque os judeus, eles esperavam alguém para libertar o povo. Eles queriam que o povo fosse liberto. E ele pergunta, Senhor, mas por que o Senhor se revela a nós e não ao mundo? Né? E muitas vezes nós esperamos recompensa do Senhor aqui na terra. Né? Nós esperamos que o Senhor nos abençoe aqui na terra, né? E ele tem poder para nos abençoar, que Ele nos faça as coisas aqui na terra, mas esse não é o objetivo do Senhor. Né? Ele tem preparado para você algo muito bom aqui na terra, mas muito melhor lá no céu. Né? Se a gente voltar no versículo 21, diz assim, ó, versículo 21, deixa eu ver. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedecem, esse me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Deus, ele vem para ser revelado àquele que guarda os mandamentos e o ama. Sim. Né? Então, cara, peça a Deus que ele te revele aquilo que tem por parte dele, e não que o mundo pode te oferecer. E uma segunda coisa que eu penso aqui, né, no 23 também Jesus responde à pergunta de Judas, falando que não é que ele não vai se revelar para o mundo, ele está se revelando para aqueles que o amam e querem buscá-lo. Uhum. E o que eu tiro de lição disso também é que muitas vezes, durante a nossa caminhada cristã, nós passamos uma vida, anos, lendo a palavra de Deus e sem ser transformado, sem ser moldado, sem ver nenhuma mudança, nenhuma manifestação do Espírito em nós. E isso porque nós não pedimos para que Deus se revele a nós verdadeiramente através da palavra. Uhum. Nós estamos lendo ou meditando? Porque Jesus, não é que ele não se revelaria para o mundo, ele se revelaria para aqueles que queriam a revelação dele, para aqueles que buscaram essa revelação. Quando ele vem diretamente para os judeus. Mas os judeus não aceitaram eles. Porque eles queriam um rei que libertaria eles do poder das mãos dos romanos. Eles não Era muito superficial, né? A revelação para eles, que eles queriam, né? E eles não estavam com os olhos espirituais, penso eu, ali abertos, né? E o quanto nós temos pedidos para Deus abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, o quanto nós estamos atentos àquilo que Ele tem revelado para nós. Às vezes não é que Deus não tem se revelado a nós não estamos atentos, nós estamos dispersos espiritualmente. O quanto nós temos parado para ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações e para as nossas vidas. Ele quer se revelar a nós, tanto é que ele deixou uma Bíblia com diversos livros para falar de diversas formas ao nosso coração. Mas o quanto nós temos buscado a revelação do Pai aos nossos corações. Muitas vezes nós ficamos presos no mundo, né? O mundo às vezes acaba sendo mais atrativo do que
pedir a revelação do Senhor. Sim. Né? Nós estamos vivendo talvez a geração do agora, né? Você tem pouco tempo, tem que resolver, vivo hoje, não sei o que, tal, tem que ser tudo agora, tudo agora, tudo agora. E não, cara. As coisas que Deus tem preparado para nós é talvez em longo prazo. Sim. Judas, ele era primo de Jesus, Judas Tadeu, e ainda assim ele faz essa indagação a Deus, né? A Jesus. E o que eu penso é o seguinte: para nós como humanos é muito difícil acreditar em coisas que nós não materializamos. Então ele via Jesus ali como um homem comum e não como o que ele imaginava como seria o Messias, né? Uhum. Então era difícil para ele imaginar, materializar a ideia de que Jesus, seu primo, era o Messias, vindo de uma mulher e de um homem. E às vezes nós temos essa dificuldade de materializar, de pensar em Deus como soberano, de ter fé de fato, porque a gente está acostumado a acreditar naquilo que a gente materializa, no que é sólido, palpável. Uhum. Mas a fé é a certeza das coisas que não se viram, mas se esperam. Cara, a gente não vê Deus, mas a gente precisa acreditar de forma 100%, não tem que haver dúvidas. Ele existe. Nosso coração precisa estar pautado nisso. Mas para termos essa certeza, vai de nós também ter uma transformação na nossa questão de como que está a nossa intimidade com o Senhor. Sim. Né? O Senhor vai nos revelar a nós, se nós o amarmos e obedecer as palavras deles, e guardar os mandamentos, né? Então meditar na oração, e ele vai nos revelando, né? Vai se revelando a nós através do Espírito Santo, que também está aqui no texto, né? Que ele subiria, ele deixaria o Espírito Santo que nos ensinaria todas as outras coisas. Sim. Né? Então nós precisamos ter essa comunhão forte com o Espírito Santo para que possamos entender qual que é o plano do Senhor, né? O que mais ele tem a nos revelar a nós. E eu creio que tem muita coisa ainda para ser revelada, né? E assim, nós podemos listar vários fatos aqui que comprovam a existência de Deus e da Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo, mas algumas coisas nós só sabemos quando nós experimentamos, vivendo. Eu costumo dizer que é como a laranja. Você pode olhar a laranja na feira e ela tá linda, laranjinha, grande, você pensa, essa laranja é muito suculenta, mas você só vai saber se ela está doce ou azeda quando você experimentar. E assim é a revelação do Pai para aqueles que estão dispostos a receber essa revelação. A gente pode listar uma série de fatos aqui que comprovem, a ciência comprova a existência de Deus, a gente já falou sobre isso aqui, mas algumas coisas são experiências, não tem como a gente ficar explicando aqui, só sabe quem vive. E as experiências é diferente um pro outro, né? Então, é muito particular, né? É aquilo que Deus tem preparado para você. Como a gente diz, ele te conhece pelo seu nome, você é único perante ele. Sim. O que ele tem preparado para mim é diferente do que ele tem preparado para você. Há algo em comum, a salvação é preparada para todos aqueles que receberam, né, e aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador e guardam os seus mandamentos. Mas as experiências com ele é única, que só vai realmente experimentar aquele que buscar. Sim. É igual amigo, a gente tem um monte de amigo, mas a relação que eu tenho com a Rebeca é uma, a relação que eu tenho, por exemplo, com o Judá é outra, a relação que eu tenho com o Michael é outra, né? Então, cara, nós somos amigos, o nosso grupo é o mesmo, a gente sempre tá junto, mas as relações são diferentes. Sim. E com Jesus também é assim. Cara, nós somos uma igreja, um corpo, mas as nossas experiências, o que ele tem preparado para nós, tanto aqui na terra quanto no céu, é diferente um para o outro. Não é à toa que tem os galardões serão recebidos de forma diferente no céu, né? Então, cara, busca essa experiência com o Senhor aí para você viver coisas novas com ele, né? Caminhar aí de uma forma diferente. E depois nos conte. É verdade. Provavelmente você não vai conseguir contar a experiência, mas você vai entender quando for uma experiência da parte de Deus aí, né? E nós temos que começar a buscar essas coisas. A gente passa uma vida apática, né? Vivendo a mesmice todos os dias. E às vezes a gente não entende por que as coisas não acontecem.
Mas como tem andado a nossa vida espiritual? De que forma nós temos buscado a revelação de Deus? Nós queremos ter experiências com Ele? Nós temos buscado experiência? E experiência, gente, vem através de relacionamento. Relacionamento. Como a gente se relaciona com Deus? Através da palavra, leitura da Bíblia, oração e jejum. Não tem fórmula mágica. Experiência vem através de relacionamento. Amém. Amém. Então aí temos aí, só pra gente recapitular e lembrar. Nome, como nós temos aí, nosso nome espelha o Senhor, né? A nossa forma de andar, a nossa forma de se portar espelha o Senhor. Família, nós precisamos aí restaurar o nosso lar, né? Sempre prezar, cuidar muito bem do nosso lar, que também é uma instituição feita pelo Senhor, por Deus. Coração não pode estar no mundo. Coração não pode estar no mundo, precisa ser transformado aí para que Deus possa se revelar a você aquilo que o Espírito Santo tem preparado para nós. E a busca da revelação de Deus para os nossos corações. Oração, leitura da palavra, jejum, relacionamento. E da mesma forma que a gente faz a nossa evolução profissional, nós também podemos fazer a nossa evolução cristã, espiritual, né? Comprando um livro, lendo um livro diferente, né? Além da palavra do Senhor. Claro, a palavra do Senhor é a revelação do Senhor, mas nós podemos complementar com um livro, né? Com uma visão de um pastor aí que passa um conteúdo real, né? Um conteúdo verdadeiro, que também vai nos amadurecer aí como cristão. A Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí muita gente, quando quer questionar a palavra, diz como imagem e semelhança, se o Pablo é diferente da Rebeca, da Ana e do fulano de tal. Fisicamente nós somos, mas Deus nos deu entendimento, nos deu inteligência. Isso vem da parte do Senhor. Nos deu um corpo funcional. Quando a gente olha o corpo humano pela parte de dentro, cara, é algo bizarro. Tecnologia nenhuma explicaria ou conseguiria desenvolver isso de uma forma tão precisa. Quando um órgão falha, o outro trabalha mais para que o corpo continue funcionando. E por que nós não utilizamos dessas ferramentas dadas por Deus como sua imagem e semelhança? Eu tenho certeza que a inteligência diz muito, e a busca pelo entendimento ali, né, pelo discernir o certo e o errado, diz muito sobre a imagem e semelhança de Deus. É por isso que Paulo fala que a gente tem que todo dia buscar a estatura do varão perfeito. A gente não vai ser perfeito, mas nós temos que trabalhar por essa busca. E como isso? Aprendendo, não só sobre a palavra, sobre a ciência. Eu teimo em dizer que nós temos que cada vez mais ser instruídos na ciência. Na ciência. Assim como na palavra, porque existiu-se um tempo onde as pessoas achavam que crente tinha que aprender a Bíblia e mais nada. Não precisava estudar, ia trabalhar sempre naquela vida mediana. Não, cara, você pode crescer. Seja inteligente na Bíblia e na ciência. Queira aprender, queira descobrir mais sobre Deus. Você, inclusive, vai estar preparado para mostrar o porquê essa palavra é verdadeira. É verdade, né? E a Bíblia é o nosso maior exemplo, né? Nela tem médico, tem arquiteto... Tem tudo que você imaginar, pescador, carpinteiro. Pescador, então tem vários estudos diferentes de várias áreas diferentes. Aqui, só dos 12 discípulos, nós falamos aí de pelo menos 4 profissões super distintas e de pessoas que tinham que conviver no mesmo meio, né? Então a ciência tá está na Bíblia também, né? Sim. Só que nós precisamos ter Jesus como nosso maior princípio aí, não a ciência. Mas ela precisa também ser estudada para ser entendida, claro. Sim. E uma coisa muito bonita que eu penso sobre a história de Judas Tadeu é que ele é um discípulo pouco citado, assim como os últimos que nós falamos. Ele é primo de Jesus e não tem muitas aparições. Mas depois existe uma epístola, um livro com o nome dele, que é a Epístola de Judas. Judas... ele aprendeu com Jesus e ele estava disposto a colocar esses aprendizados em dia ali. Ele não guardou a palavra de Deus para si, porque anos depois ele escreve essa epístola para o povo cristão que mais uma vez precisava de orientação, né? Eu vou ler aqui o comecinho do livro de Judas, só um minutinho. Primeiro versículo
da Epístola de Judas. Tem um capítulo só, inclusive. É uma carta breve. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados. E aí, Judas ele escreve esse livro para lembrar o povo que eles deviam ter fé durante a batalha. Eles estavam passando por um momento difícil ali, mas que eles não podiam esmurecer, deixar de acreditar em Deus. Então, mais uma vez nós aprendemos aqui e fechamos a história dos 12 discípulos com aquilo que a gente começou. Transformação. Judas, a gente vê que ele estava com o coração no mundo ainda, esperando um Messias que era rei, mas ele se permite ser transformado por essa história e ele vem falar para esse povo sobre a fé. Continuar acreditando em Deus, em Jesus, na Trindade, e que ele é quem sustentaria esse povo no meio da adversidade, né? Amém. Amém. E realmente é ele que nos sustenta e nos fortalece e nos dá uma porçãozinha de esperança, de fé, né, todos os dias. Exatamente. E, cara, Jesus é lindo, né? Demais, cara. Muito doido. Então, gente, acho que essa série marcou muito a palavra transformação. Transformação. Querer ser assunto transformado, central aceitar aí, né? ser transformado, aceitar aí ser transformado no caráter, em todas as áreas da nossa vida, ser transformado, né? E foi o que cada discípulo precisou, né? Reconhecer o que ele precisava ser transformado e aceitar Jesus para que ele transformasse a vida deles, né? Então a gente tem Pedro, Tiago, que era os filhos do trovão, né? Sim. Então tem bastante Os gente, caras bastante impossíveis. exemplo. Cara, tô precisando do exemplo, não tô achando em nenhum lugar. Cara, olha pra Bíblia. Olha pros discípulos. E uma lição que eu tiro muito disso, Pablo, é que o quanto nós lemos a Bíblia de forma dinâmica, sem se apegar aos detalhes. Porque eu já li os evangelhos, mas a gente sempre aprendeu os evangelhos sobre a história de Jesus, né? E aí quando a gente pega pra ler, a nossa mente já tá doutrinada a prestar atenção na história de Jesus. Uhum. E a gente parou neste momento para prestar atenção aí na história desses 12 discípulos, né? E a gente vê o quanto Jesus nos ensina através da vida deles, usa a vida deles para mostrar que o nosso pastor diz uma frase muito é tipo um bordão dele, que é: Deus não vai fazer o que compete a nós fazermos. A nossa parte a gente tem que fazer, né? Uhum. E Jesus mostra isso aqui. Ele quer transformar a gente. Ele está dizendo: eu sou a transformação para vocês. Mas se vocês não quiserem ser transformados, eu não posso fazer nada. Então, acho que a mensagem central da história dos discípulos é a transformação, o desejo de ser transformado, querer ser transformado precisa partir de nós. Jesus tem a chave para isso, mas a vontade, o desejo precisa partir de nós. Ele não é mal educado, ele não vai chegar metendo o pé na porta. Ele bate e só vai acontecer quando a gente abrir a porta, né? É isso aí. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Amém. Então é isso, cara. Guarde a palavra do Senhor, preze por ela, tenha uma comunhão aí com Jesus, com o Espírito Santo, para que ele se revele a você tudo que ele tem preparado, né, do porvir. Não o de agora, mas sim do porvir, né? Preze sempre pela busca do reino de Deus e não pelas coisas deste mundo. Sim. Amém? Só lembrando, tá bom? Nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, no YouTube, tá bom? Se inscreva no nosso canal lá, curta, compartilha o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa lá
nos nossos comentários, tá bom? Para que a gente vai, nos próximos episódios, aí a gente pega, lê a dúvida e tira a dúvida, tá bom? E, cara, é muito importante, é sempre um prazer estar com vocês aqui, é sempre um prazer também falar da palavra do Senhor e compartilhar com vocês, amém? É isso aí, galera. Valeu! Falou!